Estamos ao vivo, boa noite a todos. Tivemos um probleminha técnico na outra imagem, mas agora já está tudo certo. Eu sou Yaren, sou coordenadora de grupo de família daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E hoje eu estou aqui com as minhas parceiras e com dois convidados muito especiais, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o tema o perfil do dependente químico e da família. Por que a gente escolheu esse tema? Porque a gente vem notando que nas nossas reuniões, as famílias elas vêm buscando o lado de lá, o lado da dependência química. Mas nós não podemos esquecer que nós também precisamos de ajuda, precisamos nos tratar. É por isso que a gente convidou a Renata e o seu Chico para estar aqui num bate-papo com a gente, não é, Suzana? Tem que abrir seu microfone, Su. Sim. Boa noite. Boa noite, família Amor Exigente. Muito feliz de estar aqui com vocês, Renata e Chico. Parceiros, né? E essas duas grandes pessoas que estão aí, com uma grande bagagem, né? Temos feito grandes trocas de experiências aqui, em grupos de apoio, né? O seu Chico, que vai falar sobre a dependência química, e a Renata sobre a família, com uma linguagem fácil de entendimento. Né, Tânia? Isso. Boa noite a todos, é um prazer muito grande estar aqui. Eu sou Tânia Cunha, também sou coordenadora de grupo de família aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E nós temos reuniões online todas as quartas-feiras, vocês podem se informar lá aqui no Face, tá? E estou também informando que essa live vai ficar salva aqui no Face e lá no nosso canal do YouTube, que é Amor Exigente MS. Eu convido todo mundo para ir lá se inscrever e receberem as nossas atualizações. Nós vamos deixar aqui, então, um espaço para algumas perguntas, dúvidas que vocês, porventura, tenham. Fiquem à vontade para estar deixando aí nos comentários, né? Que a Yaren vai estar, então, repassando para os nossos convidados, né? Agora eu vou deixar vocês, o Sr. Chico e a Renata, se apresentarem, por favor. Fiquem à vontade. Chico, pode se apresentar para o pessoal. Eu? Olha, muito bem, eu sou Chico Saldão, coordenador do Grupo de Amor Exigente de Caraguatatuba e faço parte dessa grande família brasileira e internacional de Amor Exigente, sempre buscando ajudar as famílias que precisam ajudar, ensinando o caminho para resgatar seus filhos das drogas. O meu trabalho começou quando eu descobri que tinha dependência dentro da família e acabei descobrindo que eu também tinha a doença da dependência química. E isso foi um elo de ligação e que me levou ao estudo da dependência química. Então, hoje é um tema meio fácil para mim, embora seja dolorido. Ok? E a Renata é a nossa coordenadora de grupo lá do Amor Exigente. Renatinha? Boa noite. Obrigada, meninas, pelo convite. Yaren, Tânia e Suzana. Das tristezas da pandemia, né, de tudo que acontece, vem aí o milagre que ela nos proporciona, que é esse contato, né? Quando que eu ia imaginar que eu conhecer vocês, mulheres tão fortes, tão, né, e tão distante de mim, no Mato Grosso, a gente está aqui em São Paulo, litoral norte de São Paulo. Muito obrigada pelo convite, realmente é um prazer estar aqui e dividir com vocês a minha experiência, né? Meu nome é Renata Carolina, eu faço parte do grupo de Amor Exigente de Caraguatatuba. Eu sou um ponto fora da curva dentro do grupo, né? Porque eu sou irmã, eu não sou mãe, eu não sou esposa, né? Que geralmente são as pessoas que vão buscar. Eu sou irmã e eu fico muito feliz em dizer que tem muitas irmãs aí buscando ajuda para a família, para os seus irmãos, aí enfrentando essa luta junto. Eu sou coordenadora de subgrupo dentro
do Grupo Amorgente de Caraguatatuba. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou deixar uma pergunta que a Tânia já tem das nossas reuniões. Eu acho que é a Suzana que vai fazer a pergunta primeiro, né, Suzana? Bom, Para a gente iniciar essa... então, Renata, que é coordenadora de grupo de família, gostaria que você falasse para nós qual o perfil das pessoas que procuram o grupo de apoio. Ok. Bom, geralmente, quem faz o primeiro contato com o grupo de apoio são as mulheres, né? Sejam elas esposas ou mães. Elas, como uma figura muito forte dentro de casa, a mulher ela é mais livre de preconceitos, né? O homem ele tem uma dificuldade maior em romper essa barreira, então acaba sendo a mulher que dá esse primeiro passo, e aí ela começa com as atitudes dentro de casa, com as pequenas modificações, quando ela vai assimilando a proposta do amor exigente, e aí isso vai encantando um outro filho, um outro marido, porque ela consegue ampliar a rede de apoio dela dentro de casa para ajudar aquele que precisa e se ajudar, porque sozinho é mais difícil. É impossível? Não, lógico que não, né? Mas quando a gente consegue levar essa rede de apoio para dentro de casa, isso vai facilitando, porque vai todo mundo conversando e falando a mesma língua. E, Renata, conta aqui para a gente um pouco, né? A família chega no grupo e ela sempre procura uma fórmula mágica, a receita milagrosa para fazer com que o seu dependente, né, o seu ente querido, entenda que ele precisa de um tratamento. E o que você tem a dizer sobre isso? Que não existe fórmula mágica. A triste notícia é essa, Tânia. Todo mundo gostaria da fórmula mágica. E quando a gente chega, quando o nosso primeiro contato quando a gente vai buscar um grupo de apoio, como Amor Exigente, a gente vai buscando ajuda para o outro. E quando a gente chega num grupo de apoio Amor Exigente, a gente entende que quem precisa do apoio, quem precisa da ajuda somos nós. Então, o primeiro passo é entender essa dinâmica, entendeu? Que se eu não consigo me restaurar, eu não vou restaurar o outro. E para eu restaurar o outro, eu preciso estar muito íntegra, muito inteira. Então, eu preciso me fazer por inteiro para eu conseguir dizer o não que o outro precisa, porque a parte mais difícil da tomada de atitude é você começar a dizer os nãos, porque a gente tem muito medo de dizer não para quem a gente ama. E aí a gente ama ele sofre da dependência química, então a gente já vê ele como um pobre coitado, como um tadinho, ou como um vagabundo sem vergonha. Precisa desmistificar tudo isso, entender tudo isso e curar a nossa doença, que é da codependência. Muitas vezes, nem todo mundo é codependente, mas é muito difícil não ter um codependente dentro de casa, né? Geralmente, quem dá o primeiro passo é o codependente, né? Que é a mãe, a esposa, que tem esse contato mais direto. E, Chico, o que o codependente faz que prejudica tanto o dependente químico? Bom, vamos falar do dependente químico que foi internado, né? Ele passa 6 meses internado, passando por um movimento de ter que lavar sua roupa, ter que arrumar sua cama, ter que comer na hora certa, ter que assistir às palestras, tem que participar de um grupo de apoio, de uma vida comunitária. Ele tem regras e limites dentro da comunidade, dentro da clínica. Aí o codependente faz o quê? Nada. Ele não vai para o amor exigente, ele não procura apoio, ele continua o mesmo codependente, o mesmo facilitador. Para ele não mudou nada. Aí o que acontece? O dependente chega em casa, volta, aí a família pergunta para ele, e aí, filho, o que você quer comer? Onde você quer dormir? A suíte bonitinha que papai e mamãe reservou para nós vamos ceder para você, filhinho, porque agora você está sem droga, você está tão maravilhoso. E aí, que graça tem a vida do dependente químico? Se a família dá tudo para ele de volta. Então, a recaída do dependente químico, ela é
ela acontece em seguida à recaída da família. Porque a família, ela não dá as regras e limites que lá na escola, lá na clínica ele tinha, né? A família já facilita para ele, manda ele escolher a cama que ele quer, a comida que ele quer. A vida dele não tem graça. Por isso ele vai para as drogas. A vida tem que ter graça, tem que ter alegria, tem que ter motivação. Ele tem que ter um motivo para viver. E a família não deixa ele ter esse motivo. Por isso que o amor exigente é importante, porque a gente vai ensinar tudo isso para a família, né? E o foco é esse, o nosso foco é esse, é mostrar o caminho. Quer dizer, você tem que agir assim, por quê? Então nós dizemos por quê. Você só falar, faça isso, faça aquilo, e não dizer por quê, não adianta. A família vai saindo dizendo, esse pessoal é tudo louco, né? Como é que eu vou dar a pior cama para o meu filho, né? Vai chamar a gente de louco, né? Quando eu falei que o marido da Adriana, nossa coordenadora, ele era manipulador, ela foi embora e disse, esse cara é louco. Meu marido, manipulador, jamais, né? Mas hoje está firme com a gente, entendeu? E hoje é a nossa principal coordenadora, com certeza, ela e a Renata. Ok? Ô Chico, eu tenho até uma historinha que aconteceu num grupo e eu queria que você comentasse. O rapaz estava na clínica e ele chegou para a ressocialização, né? A primeira visita. E trouxe lá a malinha dele com as roupas dele. Aí, antes dele voltar para a clínica, a mãe foi lá e lavou tudo de novo, deixou passadinho, bonitinho, porque ele não sabia como lavar direito e como é que ele ia chegar na clínica de volta com as roupas tudo mal lavada. O que você tem a comentar sobre isso? Pois a família é super protetora, né? Ela protege demais. Isso, ele não cresce. Você está anulando o filho assim. Na verdade, é isso. Quando você faz tudo para o seu filho, você está impedindo que ele faça. Quando é que ele vai fazer quando você morrer? Aí ele já está com 50 anos. Então, tem mãe aí que o filho está com 60 anos usando droga. Maconha por mês, cocaína uma vez por mês, sabe? Com 60 anos de idade. E a mãe está ali, filhinho, olha, filhinho, pelo amor de Deus, sabe? Então, é preciso que a família deixe ele viver. Deixe ele viver. Ele consertar as coisas dele, ele arrumar as coisas dele, entendeu? Não importa que a roupa que ele lavou mal lavada. A vida é dele, não é da mãe. Mas a mãe, sabe como é que é mãe? Tem mãe que não corta o cordão umbilical nunca. É preciso cortar, para deixar ele deslanchar. Deslancha. Vai ficar sempre ali, vivendo na sombra do pai e da mãe, porque não é capaz de fazer nada. A família tem que aprender e tem que deixar ele voar. Não é maldade, não. Não é maldade. Muito pelo contrário. É necessário. É saudável, né? Muita ajuda quem não atrapalha, né, seu Chico? Como é que é, Pia? Muita ajuda quem não atrapalha, né? Porque às vezes o desejo da família é tão grande de ajudar que ela começa a meter os pés dela pelas mãos e quer fazer pelo outro que é dele, porque é responsabilidade dele. Não deixa o outro amadurecer, não deixa o outro crescer, não deixa o outro tomar posse da vida dele, mantém ele infantil, porque é muito engraçado quando o filho, o adicto, filho não, né? O adicto, ele entra nesse processo de recuperação. Se a família se ela não entra em recuperação junto, ela sofre algo absurdo. Por quê? Porque ela passa anos, um grande período da vida dela, em função da adicção do outro, do uso de droga do outro. O outro não dorme, ela não dorme, o outro não come, ela não trabalha, ela não toma banho, ela fica só na vida do outro. Aí o outro começa, tem o despertar dele e vai aí buscar uma recuperação. A vida da família perde sentido. A mãe, ela perde sentido da vida dela. Porque ela passou anos da vida dela vivendo só em função daquele filho, que quando o filho começou a respirar sozinho, ela falou, e agora? O que eu vou fazer se eu não solto mais o ar para ele respirar? E aí é onde inicia a recaída da... Por quê? Porque ela depende do filho doente para ela ter um sentido na vida dela. Olha que louco que é isso. Lógico que a gente não faz por mal, mas a gente não tem noção do mal que a gente faz quando a gente faz isso. Se a gente entende que o fato do outro estar buscando ajuda, indo para uma clínica, enfim, ajuda que ele resolveu buscar.
não é um presente, não é mérito, gente. Quando seu filho vai buscar uma ajuda, quando ele vai buscar um tratamento, quando ele vem visitar, não é mérito dele. Ele não tem que receber presente porque ele foi buscar. Primeiro, ele está buscando ajuda para ele, não é para mim. Então, é a vida dele. E ele precisa começar a assumir a responsabilidade da vida dele. Mas isso é o papel da família. E é onde a gente encontra muitas dificuldades da família abrir mão desse nenenzinho. E falar, não, agora anda, porque você é capaz, você tem perna, você tem braço, você pode lavar sua roupa, você pode cozinhar sua comida. Não é que a mãe não vai fazer nada para o filho, é lógico que ela pode fazer. Mas ela tem a obrigação de deixar com que ele faça as coisas que cabem a ele. Por isso que a família tem que entrar em recuperação também. Quando você tem Exatamente. o seu ente querido internado numa comunidade que ele está se tratando, você também tem que se tratar. Porque ele está trabalhando a mudança e nós temos que ter a mudança também. Ele não pode chegar e encontrar tudo igual e nem nos encontrar igual, né? Porque aí a gente tem que parar com essa autopiedade que se tem da gente mesmo, né? Poxa vida, mas agora ele vai ficar bom, eu vou me preocupar com o quê? Eu não vou ser mais a vítima, eu não vou ser mais aquela lá que fala assim, nossa, mas aquela lá é uma super mãe, né? Aguenta tudo aquilo. O nosso ego. Como que aquela esposa aguenta tudo isso, sabe? É para isso que a gente tem que trabalhar também, para trabalhar essa estima, né, que ela está baixa da gente e sair, né, dessa zona de conforto. Quando chegam nos grupos de apoio, né, a mudança deles, da pessoa, ela é individual, né? Tanto que no grupo a gente pergunta para a pessoa sempre diretamente para ela, e no singular, como vai você? Né? A gente não fala para todos iguais. Então, nós temos que procurar nossa recuperação, sim. Aonde? No grupo de apoio. A nossa busca pela nossa... Oi. Vou fazer uma pequena pausa para explicar para o pessoal que nós estamos transmitindo a live pelo Zoom, mas ela é assistida somente pelo Facebook, tá? Então, não tem link do Zoom, é só o Facebook do Amor Exigente, tá? Na nossa página você consegue acompanhar tudo certinho. É só deixar o seu comentário ali, que a gente está acompanhando, para poder passar as perguntas para os nossos convidados, tá bom? Pode continuar, pessoal. Agora a gente estava falando, né, dos filhos que buscam, das pessoas que buscam a recuperação. Os filhos, os maridos, né, os irmãos. Essa é a parte boa, quando ele entende, quando ele assimila aquela geração. E quando ele ainda está no uso e ele não aceita a recuperação. Ou porque ele não se vê dependente, porque ele ainda está na fase de negação e que eu paro a hora que eu quero, né? O seu Chico podia falar um pouquinho dos graus da doença, do dependente químico, para a gente conseguir entender a fase que ele se encontra, mas e quando o adicto ele está no uso, é aí que a família precisa buscar o grupo de amor exigente. Vamos trabalhar na outra linha, aquela mais difícil. E se ele não quiser sair da vida de drogadição? Como que eu vou viver com isso? A minha vida vai parar a partir de agora? Eu morro por causa disso? É aí onde o amor exigente, ele entra e ele te traz a recuperação da sua identidade. Ele vai te ensinar a enxergar quem é você. Eu não sou a sombra do outro, eu sou eu. Meu nome é Renata, eu tenho 34 anos, eu moro em Caraguatatuba, eu trabalho em tal lugar. Eu paro de ser a esposa, a mãe, a irmã. Eu sou alguém e eu tomo posse da minha vida e a partir daí eu tento ajudar o outro, né, com que ele busque, com que ele entenda, por causa aí a importância da rede de apoio dentro de casa, dos amigos, né? É com que o outro entenda que ele é doente, que ele precisa de uma ajuda, seja a ajuda que for, numa comunidade terapêutica, com psicólogo. Hoje a gente tem vários meios de tratamento e cada um se identifica com um, mas que isso aconteça. Renata, você falou tudo, né? Que
na maioria das vezes, a família chega e fala: como é que eu vou ser feliz? Como é que eu vou tocar minha vida sabendo que meu filho está se destruindo? Né? Então, por isso que precisa estar no grupo, para entender como que a doença funciona, ver o grau, como o seu Chico vai explicar aqui para a gente, o grau em que ele se encontra, e aí sim, tomando posse da sua vida, você tendo controle da sua vida, para poder, então, ajudar o outro. Chico, então, explica para a gente melhor como é que é o grau dessa doença da dependência química. Quais são esses graus? Essa lá atrás, né? Eu cheguei no Amor Exigente, eu não sabia nada. Eu estava revoltado, achando uma pessoa fracassada. Durante 3 anos e meio, eu fiquei nos princípios e estudando, e eu fui buscar o meu eu. Eu fui buscar minha recuperação enquanto uma pessoa que tinha uma dependência química dentro de casa. Muito bem. Depois de 3 anos e meio, eu percebi que eu também tenho a doença. Qual a doença? A doença mental que um dia me levou a experimentar as drogas na minha juventude. Tudo que tinha no mercado, eu experimentei. Foi maconha, anfetamina, cachaça e tudo. Né? E essa experiência toda me levou a entender que eu também tinha uma doença mental, originária da minha família. Agora, como é que eu fui administrar isso? Eu fui na 3ª geração da minha família. Eu fui buscar o estudo da 3ª geração do meu avô, dos meus avós, que eu só conheci um, entendeu? A história de cada um, de onde vieram, fugindo da fome, passando dificuldade, viajando em navios, daqueles navios terríveis que não é esses navios de hoje, né? Eram aqueles trem malucos de antigamente, 100 anos atrás. Então, eu fui buscar tudo lá. Não foi uma vida fácil para esses meus antepassados, foi uma vida difícil. Para o de vocês também, né? Vocês também têm uma história de europeu por aí que chegou sofrido há anos atrás, né? Há décadas atrás. E eu fui buscar e fui entender por que a minha relação com a minha mãe era tão difícil. Por que a minha mãe era tão difícil de viver com ela? Por que a minha mãe me agredia tanto? Eu fui buscar tudo isso lá no passado. E aí eu pude perdoar minha mãe. E no momento em que eu perdoei minha mãe, eu me achei. Aí eu me achei. Aí o meu sentimento de culpa também foi para o espaço. Eu não tenho culpa, eu tenho responsabilidade. Então eu fui estudar a minha doença. A droga não é nada. A droga é consequência da nossa doença emocional. Vou falar como nós, dependente químico. Não como pai, mas como dependente químico. Agora, eu estudei com uma psicóloga que trabalhou 30 anos, 35 anos num hospital psiquiátrico. A gente estava batendo papo sempre aí e tal, e a gente discutiu sobre a gravidade de cada um. Porque quando se fala o dependente químico, a gente entende o quê? Que são todos iguais, e não são. Não são todos iguais. Cada um tem um grau dessa doença, um grau forte ou fraco. Ela tinha dividido em 4 pacotes, eu dividi de 1 a 10. Falei, bom, vamos lá, de 1 a 10 está bom. Então, qual é a gravidade de 1? É o recreacional, é aquele que usa quando quer. Ele não tem a doença mental que ele leve o uso de drogas para poder se sentir bem. Entendeu? Então, esse doente, esse é número 1. Número 1, número 2, por aí é recreacional. A partir daí, 3, 4, 5, onde se concentra a maioria está nessa faixa aí de 6 para baixo, né? Essa é a maioria, porque não tem assim uma gravidade tão grande da sua doença emocional. Né? Agora, de 7 para cima, são pessoas que têm uma doença muito forte. E esses aí é difícil de se tratar, porque a família tem que se tratar, senão se a família não conseguir entender esse mecanismo, fica difícil dela resgatar o outro. Não é? Então, esse grau de cada um, a gente meu filho está usando droga, é o fim do mundo. Não, não é, calma. Por que ele está usando droga? Qual é a comorbidade dele?
A comorbidade dele é pequena. Então, não tem por que você se preocupar tanto. Você tem que dar regras e limite e começar a colocar na mão dele. Dizer, filho, agora é a sua vez. O que você vai fazer da sua vida? É aquilo que eu falei quando ele volta da clínica. Primeira pergunta que a mamãe faz, o que você quer comer? Onde você quer dormir? Que roupa que você quer? Que celular que você quer? Está errado. Quando ele chega da clínica, e agora? O que você vai fazer da sua vida? Como é que você vai viver agora? Como é que você vai comprar suas coisas? Onde você vai trabalhar? Em que você vai trabalhar? É assim que tem que ser. Começar a jogar nas costas dele a responsabilidade pela vida dele. Não é maldade. Não é maldade. Não é maldade. Isso é fazer dele uma pessoa forte, determinada e vencedora. Se você começa a fazer tudo para ele, ajudar ele sempre, ele vai ser sempre um usuário de droga, sempre uma pessoa fracassada, sempre uma pessoa com a autoestima lá embaixo. Então, é preciso que a família entenda isso. Primeiro, ele vai entender a gravidade da sua comorbidade. É alta? É baixa? Qual é que é alta? Esses moradores de rua, na grande maioria, não vou falar da Cracolândia, porque a Cracolândia é uma rotatividade muito grande. Tá? Lá não é bem assim que funciona. Tem muita gente fixa na Cracolândia, mas tem muita gente que passa um tempo lá e vem embora para casa. Então, é uma rotatividade. Mas vamos falar desses moradores de rua, daqueles tonelzinhos de cachaça. Esses aí não conseguem voltar para casa. Porque eles não conseguem viver ao lado dos pais. E os pais não conseguem viver ao lado deles. Então, a comorbidade deles é muito alta. Ele prefere a rua. Como tem filhos que saem de clínica e preferem não voltar mais para casa e ficar na clínica. Porque é difícil conviver com papai e com mamãe que não mudaram. O pai continua prepotente, o pai continua arrogante, o pai continua brigando, o pai continua cobrando, sabe? O pai não aprendeu nada no amor exigente, vai perder o filho. Para nós, isso aí é muito triste. É saber que um pai participou do amor exigente, desistiu, e o filho está aí para a rua, aí, esquizofrênico, ou ele está morto. Para nós, isso aí é uma derrota. Eu digo nós aqui, o amor exigente de um modo geral. Né? Nós queremos salvar vidas e não ajudar a enterrar. Então, a família tem que, primeiro, acalma, vamos ver o grau da comorbidade do seu filho. Aí depois sim vamos pensar em que tipo de tratamento que vamos dar a ele. Não é? Eu tenho esses vídeos na internet. Normalmente, esses vídeos eles são feitos para contar uma história de alguém. E que esse alguém representa um exército de alguém pelo Brasil. Né? Como o chá de já está bom, como põe na rua, todos esses vídeos aí, a esposa do adicto, todos esses vídeos aí são vídeos feitos para alguém, mas que vai acertar num contingente muito grande. Então, o pessoal do grupo, nosso grupo, o importante, nós trabalhamos os princípios básicos, nós trabalhamos a nossa experiência, mas nós dizemos por quê. Isso é importante. Agora, dizemos por quê? Porque eu sou um adicto de recuperação eterna. A minha doença não tem cura. A minha doença mental não tem cura. Ela tem controle, mas cura, jamais. Isso porque eu só tenho 76 anos. Né? Eu acho que com mais 70 ela cura. Tá bom? Isso acaba funcionando também na codependência, né? Ela não tem cura. A gente tem o tratamento que leva para frente, né? Ela não tem cura. E muitas vezes as pessoas chegam no nosso grupo achando que vai chegar e vai achar a cura ali e sair na primeira reunião já com a receitinha tudo pronta, né? É isso aí, a Renata podia falar para a gente um pouco. Exatamente isso. E as pessoas acham que a codependência ela vem atrelada à dependência química do outro, quando na verdade não é isso. A minha codependência é algo enraizado em mim, é intrínseco em mim. Então, se a gente para analisar a nossa vida, ela vai ver que a gente sempre buscou, desde sempre buscou fazer tudo pelo outro, seja o outro quem for, ou era um irmão, ou era um amigo, a gente sempre teve esse excesso de doação.
né? Lógico que a gente tem que trabalhar a caridade, tudo isso, ultrapassa, né? É uma coisa que você sai pelo outro, você se sente incapaz para você, mas para o outro você é total, você dá uma totalidade, sabe? Tudo que vai para mim eu não consigo realizar, mas se é para o outro, a mesma atividade eu realizo com excelência, eu busco o controle da vida do outro, eu busco administrar a vida do outro, porque eu sei resolver o problema de todo mundo. Então eu não sei resolver o meu, mas do outro eu resolvo assim, no estalar de dedos. Eu tenho uma historinha para falar, para contar para vocês. E, na verdade, é a história da nossa vida. A história todo mundo. Né? Para quem é mãe, vai entender muito bem, mas para quem não é mãe, para quem não é pai, também passou por isso. Quando a gente é pequeno, os pais, eles decidem pela gente, né? Quando a gente é pequenininho, o pai vai lá, porque é papel do pai orientar, educar nesse sentido, ele direcionar. Então, quando a gente é pequenininho, o pai vai falar assim, ó, você vai para a escola, mas eu não quero, você não tem que querer, você vai para a escola, você tem que tomar banho. Então, o pai impõe regras, limites e direciona o filho. Quando a gente se cresce, se torna um adolescente, o que a gente começa a fazer? O pai ele vai perdendo esse poder sobre nós, porque a gente já tem um poder de raciocínio. A gente já consegue discernir as coisas. E aí já tem vontade própria. Então, a gente começa a mesclar aquilo que é do pai com os nossos desejos. E é onde cria aí um perigo. Eu vou para a escola porque eu sou obrigado, mas eu estou a fim de experimentar a droga. Então, eu busco aí um meio do caminho. Né? A gente começa a mesclar. É uma idade perigosa. Aí, eu comecei a droga nesse meio do caminho. E minha família descobriu. Só que eu comecei a usar droga quando eu tinha 15 anos. Hoje eu tenho 30. E eu não saí do meu uso de droga. E a família continua me tratando como se eu tivesse aqueles 15 anos. A família não me permitiu. Aí, se eu não faço uso de droga, ou se eu não me perco na minha vida, nesse meio do caminho, qual que é o natural da vida? Eu atingir a idade adulta, começar a fazer minhas escolhas e ter as consequências disso tudo. E a família me priva exatamente disso. O uso de droga, ele é só mais uma coisa. Ele é a cereja do bolo. Ele é ali. Porque ele pode usar droga, ele pode beber, ele pode comer demais. Por vício. O problema está na compulsão da ação. Né? Para mim, um dos vícios mais difíceis que existe é da comida. Porque para mim é o único vício que existe que a gente tem que tratar ele com grau de redução. Eu não posso parar de comer. Eu tenho que aprender a comer. Qualquer outro tipo de droga, eu vou eliminar da minha vida. O trabalho é de eliminação. O cigarro eu elimino, a maconha eu elimino, o vinho, a bebida eu elimino, mas a comida não. Então tem tratamento. Mas a minha família tem que me apoiar nisso. Ou me fazer enxergar isso, né? Não fazer um certo tipo de cobrança de que... Porque é uma reeducação, né? A gente tem que levar que a codependência também funciona dessa forma, uma reeducação. A gente veio tentando se mudar, né? E não é fácil, realmente não é fácil. Mas imagina para o dependente químico, se você não se tratar também, né? Você consegue colocar uma atividade física na vida do adicto quando ele sai da recuperação, você consegue colocar o trabalho dele e para você, né? É isso que eu sempre vejo que a família vem trazendo para nós cada vez mais, né? Consegue, é o que você contou, que consegue... E aí que o amor de gente trabalha bem, né, Yaren? Trabalho. Quando a gente mostra a gente coloca ali no nosso grupo as metas, aí, minha meta é fazer uma caminhada na praia. Chega no dia da minha reunião, eu falei, e aí, você cumpriu sua meta? Não. Não? Era uma coisa para te dar prazer, era uma coisa para cuidar de você, era uma coisa de amor próprio, não. Agora, se fala que a meta é dizer não pro outro,
Fala que a meta é fazer pro outro. Nossa, ela cumpre desligando a reunião. Mas quando se trata de mim, eu me coloco em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto plano. Porque eu não me dou valor. Né? Eu não me amo. E aí que a família precisa entender desse amor podre que a gente oferece. Que é um amor podre. Não é um amor saudável. Porque se eu não me amo, se eu não cuido de mim, se eu não tenho compaixão de mim, o que eu ofereço para o outro? Uma coisa doentia, uma coisa que não tem valor, que não tem raiz, que não tem profundidade. É um controle. Eu quero o controle da vida do outro, eu quero dominar o outro. Eu tenho desejo dessa resposta imediata. Eu faço e o outro obedece. Entendeu? O amor exigente me traz isso, esse cuidado, essa volta de amor próprio. Não posso oferecer para o outro que eu não tenho, né? Essa é a real. Exatamente. Eu não me amo, como é que eu vou amar o outro, né? Não amo. Não amo. A boca não fala daquilo que o coração tá cheio? Com certeza. Por isso é a importância das metas, né? Serem pequenas, mas serem palpáveis, né? Porque às vezes as pessoas também chegam lá falando assim: ah, eu quero ter serenidade, né? A meta minha é ter serenidade. Eu falei, mas como assim, né? Todo mundo quer ter serenidade, né? Mas aonde você perde a sua serenidade, né? E como é que você está colaborando com o outro e não colabora com você, né? Então, tudo que você faz para o outro é como o Chico falou. Você está dizendo para ele, você é um incapaz. Você não consegue fazer, só eu que faço. Porque o codependente, ele tem isso, né? Só eu que sei fazer, né? Ninguém mais sabe fazer como eu. Só eu que sei. Eu sou boa pra caramba. E eu posso te falar uma coisa que aconteceu muito comigo. Quando o dependente aqui de casa, ele foi internado, eu sofri um luto, que a Adriana, que era minha coordenadora, nossa, ela penou, tadinha. Penou, porque eu realmente me senti perdida na vida. Acabou. Eu não tinha, sabe assim, minha vida ficou vazia. Vazia. Eu falei, meu Deus, assim, eu sofri, eu entrei em depressão. Olha que loucura. Olha que loucura. Eu falo, gente, como que eu vou ajudar alguém se eu não tenho força para apoiar a decisão escolhida? A gente é doente. A gente é doente. Minha falta de amor próprio é uma doença. Ô, Chico, fala aí pra gente, então, né? Você falou sobre os graus da doença da dependência. Você acha, na sua opinião, que qualquer droga em uso tem a mesma sequela, vamos dizer assim, tem o mesmo grau de dependência, do 1 ao 10, como você falou, não importa se for maconha, se for álcool, se for cocaína, todas elas têm esse grau de dependência. Não, vamos separar esse de 1 a 10, o grau da comorbidade de cada um. O grau que eu falei é da doença de cada um. Eu conheço gente que se corta. Por que se corta? Porque tem uma doença mental muito grande. Ele quer chamar atenção, ele quer ser vítima, não é? Ele tem um problema mental grande. Então, essa doença mental grande que ele quer agredir as pessoas, não é? Ele leva ele a se mutilar para poder agredir os seus pares, o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu marido, enfim, esse é um grau de doença mental, né? Agora, o efeito das drogas são diferentes para cada um. Claro, aqueles que têm uma comorbidade baixa, ele fica mais na maconha, na bebida, fica curtindo por aí. Porque essas drogas, maconha, anfetamina quase sempre, e bebida, são drogas depressivas. São drogas que levam a calmaria, vamos dizer assim, né? Não leva a alteração cerebral. O crack e a cocaína leva a alteração aqui dentro. Então, a pessoa
ela tem uma série de comportamento agressivo, exatamente porque o crack e a cocaína está ativando essa parte do cérebro. Agora, é claro que alcoólatras também tem muito. São os famosos abusadores do álcool. Aquele que só bebe no fim de semana e quebra o pau em casa. E também é uma comorbidade. Ele é um cara medroso, um cara inseguro. Então, essa insegurança leva ele a beber para provar dentro de casa que ele é quem manda, que ele é o chefe, que ele é o poderoso, mas é de medo. Essas pessoas que tomam essas bombas, fica desse tamanho, ó, desse tamanho, aquele bração assim. Isso aí tudo é fragilidade. É gente que tem medo, sabe? É pessoas frágeis. Ele tem que impor uma figura de pessoa poderosa, mas no fundo não é. No fundo ele é uma pessoa medrosa, é uma pessoa insegura, né? Então essa é a comorbidade, né, de cada um. Agora, as bebidas levam às depressivas e às alteradoras, né, que são crack, cocaína, heroína, por aí. Eu acho que o LSD também, né, que é pouco usado, né, pouco. Tem aí o docinho por aí, espalhando por aí, né? Mas a comorbidade é muito alta. Por exemplo, nas mulheres que foram estrupadas depois dos 7, 8 anos de idade. Essas mulheres se mutilam. Elas usam droga porque elas não aceitam aquilo que aconteceu com ela. Seja por quem quer que seja essa agressão sexual, para ela não aceita. Então, ela se mutila. Ela vai para as drogas porque ela não consegue conviver com isso que aconteceu com ela, dela ter sido estuprada por alguém. Ela não aceita, ela não consegue viver com isso. É uma doença muito forte. E para tirar isso aqui de dentro é muito difícil. O estudo da dependência química, o estudo das comorbidades, Tânia, eu digo hoje que eu me aprofundei demais nisso aí, muito curso, muitos vídeos, muito papo, muito busca, né? Fui viver no meio deles. Eu quase que dei um tapa na maconha hidropônica. Uns cantores quiseram me dar, eu digo, eu acho que não. Acho melhor não, né? Vamos ficar na minha aqui, que é melhor, né, filho? Deixa eu pescar, que é melhor, né? Mas é o seguinte, a comorbidade de cada um é que vai fazer essa diferença. Então, as drogas depressivas agem de uma certa forma, mas alteradoras são terríveis, né? E ela queima o cérebro, né? Não sei se vocês já viram, queima. E machuca muito a gente, porque hoje eu sei o desenvolvimento cerebral de uma criança, como é que ocorre. Uma mulher veio falar para mim, seu Chico, eu fui estrupada com 3 anos várias vezes. Por que eu não tenho essa comorbidade? Porque para você era lúdico, para você era uma brincadeira. Na sua idade, 3, 4 anos, era uma brincadeira. Não era uma violência sexual. Era uma brincadeira. Então, para você, não aconteceu nada. É uma mãe casada, tudo, tem filhos, né? Entendeu? Muito bacana, me considera muito, eu também considero muito ela. E ela veio falar isso para mim. Eu falei, porque nessa fase de idade, você achava que era brincadeira. Agora, quando é estrupada com 7, 8, 9 anos, que está na formação, no segundo setênio, na formação da sua personalidade, aí é desastroso, né? Agora eu faço uma pergunta. Você já viu psiquiatra gargalhando, sorrindo? Psicólogo sorrindo? É difícil, né? Porque ele sabe o cérebro das pessoas, como é que funciona. É muito delicado. E as pessoas maltratam esse cérebro, não é? Então, a comorbidade é essa, né? O grau de comorbidade, de gravidade de cada um é essa, né? Por isso que tem gente que eu conheço que fez muitas besteiras, né? Porque o grau é muito alto. Mas tem aí os meus amigos aí, tá? De vez em quando dão um tapa na coisa aí e tal, os recreacionais, que não serve de exemplo, né? Porque quem não entende acha que é tudo assim, né? Olá, vamos liberar maconha na tese, nesse projeto lei aí.
Tá bom, Tânia? É mais ou menos aí. Vamos deixar cada um com um vasinho no quintal, né? Mas assim como tem, então, os graus da dependência, a Renata estava aí exemplificando, até no caso dela também, os graus da codependência, né, Renata? Exatamente. Tânia, sabe, eu estava aqui dando uma olhada nas coisas e eu estava vendo, né? Eu acho que o primeiro passo da família é entender a realidade, sabe? Eu acho que todo o tratamento começa aí. Quando eu paro de olhar e falar assim, sabe? E me lamento por aquilo que não é. Ai, meu casamento não é perfeito. Meu filho usa droga. Meu filho não está fazendo medicina. Meu esposo não... Eu paro de me lamentar por aquilo que eu não tenho. Eu olho e aceito aquilo que eu tenho. Tá bom. Meu marido, ele fuma crack. Meu filho tá cheirando cocaína. Meu filho começou a traficar. O primeiro passo de qualquer coisa é a aceitação da minha realidade. Eu parar de sofrer por aquilo que eu não tenho, entender aquilo que eu tenho. A partir daí, eu consigo fazer as mudanças necessárias ou dar a ajuda necessária. É preciso trabalhar essa aceitação que o codependente não abre mão. É muito difícil ele querer abrir mão, entendeu? Ele olhar e aceitar. Ele aceitar. Por quê? Porque eu olho e falo assim, quem tem um problema é o outro, não eu. Só pude ter a dimensão da dificuldade que é abandonar um vício quando eu fui parar de fumar meu cigarro. Eu fumei durante anos da minha vida. E eu decidi parar. Aconteceram coisas que me motivaram e eu falei, não, então eu vou parar. E aí, olha só, em que eu resolvi parar, meu irmão resolveu procurar um tratamento. Quando ele resolveu procurar um tratamento, passaram uns 2 meses que ele já estava no tratamento, eu numa conversa com ele, eu falei, nossa, eu entendo a sua dificuldade, eu imagino que você deva estar passando, né? Porque, nossa, eu passei mais de 1 ano sonhando e sentando do lado das pessoas que estavam fumando para sentir o cheiro do cigarro. Olha a minha doença. E eu falava para ele, nossa, porque é muito difícil, porque não sei o quê. Ele falou assim, não é difícil não, nem tô sofrendo. Para mim tá tranquilo. Eu falei, que descarado. Saí de lá revoltada. Falei que é fácil. Quem falou que é fácil? Não é fácil, não. E tá tudo bem não ser fácil. Eu só preciso aceitar que é difícil e exige mais de mim. Então, quando eu aceito que a minha realidade é dura, não é perfeita, não é linda do jeito que eu gostaria, eu posso ir em cima disso. Eu posso trabalhar as minhas mudanças. Eu posso trabalhar minha aceitação, meus limites, até onde eu posso trabalhar, até onde eu aceito o que eu não aceito mais. Mas isso vai partir de mim. Sempre sou eu. Nunca o outro, porque o outro depende do outro. A família, ela tem que entrar primeiro no tratamento. Primeiro. Mas não adianta a família querer mais o tratamento do que o dependente químico. Por quê? Porque quem tem o problema da dependência química não sou eu, é ele. Ele trava essa guerra. Essa batalha é dele, não é minha. Mas para eu entender isso, eu tenho que entender minhas limitações. Eu tenho que trabalhar minha codependência. Porque senão, a gente fica internado na clínica no lugar do outro, para não deixar o outro sofrer. Fala, gente, é um absurdo, mas é o nosso desejo. A gente tem vontade de ficar lá dentro por ele. Falar, ai, tadinho, vai sofrer tanto, né? É um coitado, você sofreu tanto na vida, essa vida foi tão desgraçada para ele. Mas eu não posso tirar com a mão. Eu não posso tirar dele o direito de viver as dores dele. Mas isso também vai me causar dor. Então, quando eu vou viver a dor do outro, eu fujo da minha. Porque eu estou vivendo dele, a culpa é dele. Eu aponto o dedinho para ele e falo, é você. Agora, quando eu deixo ele viver o dele, aí eu tenho que olhar para o meu. Para as minhas dores, para as minhas inseguranças, as minhas fragilidades.
trabalhar as minhas fraquezas, entender as minhas limitações. Porque a partir do momento que eu entendo aquilo que me é limitado, eu viro para ele e falo assim, olha, até aqui eu vou, daqui para lá eu não vou mais. Eu te amo, mas eu não aceito a vida que você tem. Eu te amo, mas aqui dentro da minha casa você não usa mais droga, não. Você quer usar essa droga, você vai na porta da rua e a serventia da casa. Eu te amo, mas eu não vou subir o morro para pagar sua dívida. Eu já não me deixo manipular o tempo inteiro. Porque eles manipulam a gente até a gente não saber. Depois que eu sei, já não é mais manipulação. Eu sei. Ele tá mentindo, vai falar para mim, ai, não. Gente, eu sei. Eu sei. Se eu sei, ele só vai me manipular se eu permitir. Se eu não quiser enxergar a realidade. Nós estamos chegando no final É da por isso primeira hora. É por isso que os grupos de apoio funcionam por isso. Nós temos um coordenador que falava assim, que fala, né? Mata o seu filho sonhado. Vamos trabalhar com o seu filho real. Foi o que você falou no início desse bate-papo aí, né? Então, nós temos que trabalhar com o que a gente tem, e não com aquilo que a gente sonhou ter. Né? Porque nós sonhamos um monte de coisas, né? Você sonha o casamento, ou o filho, ou o irmão, sei lá, né? Enfim, né? Mas nós temos que trabalhar com o que a gente tem. Temos dificuldades também, né, Chico, aqui, por exemplo, em relação à bebida, né? Principalmente, né, pais que falam assim, mas eu não tenho problema, por que eu não vou, né? Então, a gente tem a orientação de não ter bebida em casa, enfim, porque bebida é droga, né? Eu gostaria de saber de vocês, se vocês, no grupo de vocês também, vocês encontram essa dificuldade da família. Com toda certeza, Suzana. Com toda certeza. Com toda certeza. É aí que até a família assimilar, que não é fácil, é difícil, exige. No início, a Tânia me perguntou, falou, né, que a pergunta dela para mim foi referente a milagre, né? Que a família vai lá em busca de milagre. O milagre se dá na perseverança da família no grupo. Isso é um fato. O milagre se dá o segredo está na perseverança. Porque é na perseverança, daquelas 2 horas, com o bumbumzinho na cadeira, eu escutando e eu falando, eu colocando para fora as minhas dores, que eu vou entendendo a dinâmica e eu vou entendendo a proposta do amor exigente. Porque não é por um acaso, não é uma coisa aleatória. E quando ele consegue entender essa dinâmica, né, do que o grupo oferece, ele consegue aplicar. Porque qual que é o sentido do meu filho ficar 6 meses, eu gasto uma fortuna, 12 mil reais, ele fica 6 meses internado numa clínica, ele sai, ele chega em casa, eu faço um churrasco para comemorar a volta dele, com cerveja, vodka, caipirinha, pinga, tudo. Chamo todos os amigos dele. Eu tô comemorando o quê? Vamos começar por aí. O que eu tô comemorando? Tô comemorando nada. Não tem motivo para comemoração. Tô comemorando que ele saiu de uma clínica de reabilitação. Não. Para. É o fim. Aí, eu faço todo um churrascão ligado à bebida. Eu falo, mas eu posso, quem não pode é ele. E a minha compaixão com o outro? Eu não entrei nesse tratamento? Acha mesmo? Porque a bebida, ela pode ser um fator iniciante. Quantas pessoas só vão usar cocaína depois que bebem? Porque a cocaína dá resistência para a bebida. Uma coisa é ligada à outra. É que nem fumar e tomar um café. São coisas que se casam. O seu organismo entende isso como um casamento perfeito. É perfeito. Então, a gente encontra, sim, essa dificuldade. Mas aí é onde a gente coloca para o pai a responsabilidade dele. Fala, pai, você não tem culpa do teu filho lá atrás ter usado drogas. Mas hoje você tem responsabilidade com ele. E aí? Como que faz? Você é obrigado? Você é obrigado. É verdade.
Agora, como que você vai ajudar ele mediante a isso? É sua responsabilidade. Você acha que você ajuda ele? Deus dê a ele uma força de vontade sobrenatural para não cair no primeiro gole. Porque depois do primeiro gole, sabe? Isso que a gente está falando de beber. Fora quantas coisas de consequência, às vezes ele não bebe, mas ali sai briga, ali sai um monte de outras coisas que vai trazer nele o sentimento, a insegurança, medo, a revolta. Aí o pai fica mais agressivo, ele já dá uma palavra torta para a mãe, aí o filho já fica nervoso, ele já sai de casa para dar mais parecida e por um acaso ele passou na frente da biqueira onde ele sempre ia. Por um acaso. Nossa, ele nem se deu conta quando ele viu, ele estava na cara do traficante que ele sempre comprou. Ele bebeu a cerveja? Não. Mas a bebida causou uma série de outras coisas que levou ele aonde levou. A escolha dele? Ninguém tá falando que é a escolha. Porque ele tem a escolha de não comprar, ele tem a escolha de não usar, ele tá 6 meses, abstênio. Ele tem essa escolha. Porém, ele está iniciando, porque o tratamento do adicto inicia na hora que ele sai da clínica. Ali dentro é fácil não usar droga. É igual ser santo dentro da igreja. Olha que maravilha. Vai no retiro. Existe coisa para ser mais santo que dentro de um retiro? Seu Chico, o senhor está aí ainda? Travou a imagem do senhor? Estou meio perdido, mas já me achei. Olha... Você tem alguma coisa para acrescentar para nós? Uma coisa para vocês. Ou você. Dr. Ronaldo Laranjeira deu uma entrevista um dia desse aí. No final, ele disse o seguinte: eu estou vendo que o filho da pessoa vai morrer. Eu sou médico para salvar vidas. Essa é a minha função. Toda ação. Agora, eu vejo que a família está levando o filho para morrer. Eu estou vendo que ele vai morrer. Mas o que eu posso fazer se a família não muda? E eu me coloco na mesma situação. Porque é muito bonito a pessoa saber tudo, mas não ter sentimento. É preciso ter sentimento. Eu já vi muito vídeo de muita gente aí que sabe tudo de dependência química, mas ele não tem sentimento. E quem não tem sentimento é teórico. Agora, eu estive lá, eu tenho a minha doença, eu fiz o tratamento de recuperação para entender que eu tenho uma doença. E isso é raro. Qual é a dificuldade maior do dependente químico? É ele não fazer a sua recuperação. E onde é feita essa recuperação? É no NA. É lá no NA que ele vai tratar, é na sobriedade que ele vai tratar, ele vai ter que se tratar para poder se recuperar. Se ele não se recuperar, ele vai continuar manipulador até eu morrer. Eu me recuperei, por isso que eu estou aqui. Senão eu ia continuar manipulando, chavecando. Não, sabe como é que é? É o seguinte, foi só uma fase, foi só uma maconhinha, foi só uma bebidinha. Então, há uma diferença muito grande. Achar uma pessoa que coordene um grupo que tenha sido usuário, ou que tenha uma comorbidade e que aceite ela como uma doença sua, no Amor Exigente você pode contar nos dedos. Você pode contar nos dedos. Então, esse sentimento é muito difícil. Então, na minha posição de coordenador do Amor Exigente, o que eu tenho a fazer? Informar. Por que informar? Porque eu sei que ele vai morrer. Eu vou falar. Mas por que você pode mudar? Onde você pode mudar? E por que você tem que mudar? A maior dificuldade das pessoas que procuram amor exigente é entender os porquê. Né? Ah, você tem que fazer isso. E ele sai dali dizendo, por quê? Esse cara é um louco. Foi a história que eu contei aí, que o chá já está bom. Né? O cara chegou com a mulher dele no último dia pedindo o recibo. E aí, eu vou falar o quê para o cara? Vou dizer o quê para ele? Ele não vai entender nada do princípio que está lá, os recursos são limitados. Vai entender o quê? Nada. Então,
Eu vou falar para ele dos 12 princípios do amor exigente, ele vai entender o quê? Nada. Então, eu falei para ele daquilo que eu entendo, que é a doença. Falei para ele como ele ia encontrar o filho dele na clínica. Exatamente do jeito que ele ia encontrar. Já estou bom, estou maravilhoso, agora eu sei que droga é coisa ruim, é isso e aquilo para voltar e usar droga. Para enganar o pai, porque essa é a doença. A nossa doença é essa, manipular e enganar nossos pais. Né? E os pais têm que aprender que ele está tentando nos manipular, porque essa é a doença dele, não é a droga. A droga é consequência. A droga é o troféu da vitória dele. E a família tem que aprender isso. É devagar, mas tem que aprender, tem que ser informada. Vai para o YouTube, tem muitos vídeos no YouTube. Não tem só o meu, não, tem muitos vídeos no YouTube. Tem dependente químico fazendo vídeo, abrindo seu coração. A coisa mais difícil para o dependente químico é abrir sua caixinha de Pandora. Você já ouviu algum dependente químico voltar da rua e dizer o que ele fez? Jamais. Jamais. Jamais ele vai abrir a caixinha de Pandora dele. Você pode contar. Ele finge que conta, né? Mas não conta nada. Não conta. Até porque ali ele vai encontrar os monstros dele, né? Se ele for falar, ele vai falar os monstros, né, que ele teve lá. E ele vai falar, vai chocar a família. Agora, ele só fala quando veio arrebentado. Que nem eles me contaram ontem, antes de ontem, sei lá o quê, um filho que chegou arrebentado. Não é? Mas por quê? Ele não falou por quê. Porque eu estou devendo. Geralmente é isso, né? Eu estou devendo. Porque eu comprei fiado. Mas abrir a caixinha de Pandora é muito difícil. É muito difícil. Porque dói. Dói lá dentro. Eu contar as vezes que eu caí na rua bêbado, aos 20 anos de idade, dói. Eu contar as vezes bêbado que amigo meu botou numa bicicleta e me levou para casa, lá em Jacareí, dói lá dentro. Certo? Mas é essa recuperação que permite que eu fale isso. Isso é muito difícil. Você encontrar adictos recuperados. É muito pouco. Porque é o NA. Lá é a casa deles. Eles não querem. Vai continuar manipulando. Olha, estou vivendo isso no dia a dia, tá? Estou vivendo isso no dia a dia. Estou vivendo dentro de mim. A recuperação tem que ser um trabalho contínuo. Senão, vai ficar, chavecando papai e mamãe a vida toda. Ok, Tânia? Ok, Yaren, obrigado. É isso aí, Chico. É engraçado que a manipulação que eles aprendem, o dependente químico aprende a fazer, é tão convincente que o codependente acaba também se manipulando, porque ele acredita tanto, é mais fácil, não é? Acreditar que ele está falando a verdade, como disse, eu já estou bom, porque é a minha esperança se concretizando sem eu ter trabalho nenhum. Não é verdade? Eu não preciso trabalhar para a recuperação dele, nem para a minha, porque ele já está bom, então eu acredito nisso. Porque é muito mais fácil para mim dourar a pílula, né? Do que eu ter um trabalho de reconstrução minha para eu poder ajudar o outro. Porque, como a Renata falou, a minha reconstrução vem primeiro. Eu me enxergar como gente, eu me valorizar, eu achar o meu lugar no mundo, saber por que eu estou aqui, o que eu posso oferecer para o mundo, não é? Como pessoa, para eu ser feliz. Porque você julga como dependente que se o outro não está feliz, eu não posso ser feliz. E isso não é verdade, porque somos seres únicos, como a Suzana falou, o nosso cumprimento é sempre como vai você.
porque nós somos seres especiais, nós somos únicos, né? Deus nos criou e nós temos obrigação de sermos felizes. Né? Ô, Tânia, deixa eu falar uma coisinha só. Nossa, faz parte disso também, né? Tanto que quando a gente reconhece uma recaída de comportamento, nossa, é maravilhoso. Você consegue se corrigir naquilo, né? Quando você consegue se corrigir num comportamento, é o ápice do tratamento, né? Vamos colocar. Só que a gente esquece que isso é contínuo, né? Precisa ser todos os dias trabalhado. Esse é o nosso grande desafio, né? Agora, veja bem, eu estou 18 anos de amor exigente, né? 15 anos aí em recuperação eterna, e aqui na cidade a gente encontra muita gente. Então, para uns, eu sou um anjo, né? Para outros, eu sou o demônio. Por que o demônio? Esse cara quer que eu mude, esse cara quer que eu não dê dinheiro para meu filho, esse cara não quer que eu dê moto para o meu filho, esse cara é um demônio, né? Eu conheço gente assim, muita gente assim, sabe, que me olha torto, né? Agora eu vou fazer o quê? Importante, o Paulo falou com a gente ontem, né, lá no grupo, né, segunda-feira, sabe? Isso é importante, né? E não é só ele, é um monte, né? Um monte de gente. Renata, que está aí, que veio sofrida, chorando pelo irmão. Adriana, que veio com o marido, né? São nossas coordenadoras. E as outras coordenadoras, um monte, né? Nós temos aí mais uma meia dúzia. Isso que é importante. Essas pessoas querem deixar de ser codependente. E o grupo, tanto o nosso como o de vocês, eles fazem isso, ajuda as famílias, né? Hoje, uma pessoa que frequentou os dois grupos, frequentou o nosso de Caraguatatuba e frequentou de vocês aí no Mato Grosso, ela falou para mim, o grupo de Mato Grosso é espetacular. Né? Obrigada, gratidão. Veja, né? Que bom, todos somos uma família, né? Por isso nós nos chamamos Família Amor Exigente, né? Todos somos uma família. Somos uma família só, né? E ela é uma pessoa que eu peguei chorando, né? É uma pessoa que eu peguei chorando. Uma pessoa que estava... porque quando você está sofrendo, o seu rosto muda. Eu peguei ela no supermercado com o rosto mudado. Eu não reconheci direito, sabe? Assim, questão de 15 dias, eu não reconheci. E eu passou por mim sem me ver. E eu digo, meu Deus, né? Aí eu fui atrás dela, moça, a senhora vai usar o carrinho mais? Só para ver se era ela, né? Aí ela falou, seu Chico. Aí eu digo, é ela. Mas ela estava mudada. Hoje ela está feliz. Né? Graças a Deus. E é isso que vale a pena. Não é, Renata? Pode concluir, seu Chico. Pode concluir, desculpa. Então, o grande trunfo nosso, Yaren, nós fazemos uma junção, né? Legal. As meninas me diz uma pessoa que frequentou o grupo diz o seguinte: eu gostei muito do grupo de vocês porque a Adriana e a Renata, você é o venenoso e elas curam. Você morde e elas não é assim, entendeu? Realmente essa mistura, né, que a gente faz de informação com mudança de comportamento que tem dado certo no nosso grupo, né? Porque aí é o sentimento de quem esteve lá do outro lado e o sentimento da família de outro. Então, só pode dar certo. Tem funcionado muito essas reuniões virtuais que a gente tem tendo, vem tendo assim, mesmo não estando próximo para receber um abraço, um acalento, elas funcionam tão bem quanto uma reunião presencial, né? Então, se puderem estar procurando um grupo que se identifica, né, que se sente acolhido, é muito importante. Eu acho que mesmo lembrando, né? Lembrando que o potencial o online deve continuar. A gente deve fazer uma linha e separar um dia para manter essas reuniões virtuais. A Renata já se prontificou em coordenar um grupo virtual. Renata, estou botando você na fogueira.
Isso, Chico, tamo junto. certeza, né? É A porque o amor... reunião É virtual, tudo ela que vocês alcança muito, Gente, né? porque o amor exigente nos traz tanta qualidade de vida, né? É um programa tão maravilhoso, em todos os sentidos, que a gente quer o bem para o outro também. Você vê o outro sofrendo e você diz, mas ele precisa conhecer o amor exigente, ele precisa colocar o amor exigente em prática na vida dele, porque tudo vai ficar mais fácil. Não é verdade? Certeza. verdade. Então, É eu acho verdade. que funciona Você sabe mais que por eu causa estava disso, escutando família amor vocês. exigente. Pode falar, Pode irmã. falar, Yari. Eu estava ouvindo vocês conversando aqui, né? A gente conversando aqui, eu estava escutando vocês falando e eu me dei conta que como falta comprometimento, né? Como falta comprometimento nosso com nós mesmos, nós com a nossa família. Fala que ponto que é o meu egoísmo, que eu não vou parar de beber para a ajuda do meu marido, do meu filho. Eu não abro mão dos meus pecadinhos de estimação. Sabe? Eu quero que o outro se modifique, eu quero que o outro se torne perfeito aos meus olhos. Mas eu não quero abrir mão do meu pecadinho, daquilo que me destrói, daquilo que, por mais que aquilo não seja um vício que faça com que eu abandone meu emprego ou que eu abandone a minha família, mas se ele não me faz ajudar o outro, ele me destrói. Se o meu vício põe em risco a vida do outro, ele me destrói. Que tamanho é o meu egoísmo que não me deixa me comprometer com a minha família, com aquele que eu amo? Porque se eu tô aqui de apoio, eu amo, é porque eu quero bem do outro, ou eu quero que ele se torne aquilo que eu sempre idealizei? Existe uma diferença? Existe aí um pontinho aí que a gente tem que ligar no final. Porque se a gente vive debaixo do mesmo teto, eu vou ter que fazer modificações em mim. Eu vou ter que abrir mão de mim também. Daquilo que eu acho que é para o meu prazer. Porque eu quero ajudar o outro. Em contrapartida, a gente vem aí com uma carga de responsabilidade nas costas do outro imenso. Que eu escutei vocês falando, acho que foi a Tânia que falou de felicidade. Eu falei, cara, como que a gente é covarde que a gente coloca a nossa felicidade nas costas do outro? Eu só serei feliz o dia que meu filho parar de usar droga. Eu só serei feliz depois que meu marido não sei o quê. Eu só serei... Não, eu só serei feliz se eu me comprometer com a minha felicidade, se eu me comprometer comigo mesma. Eu sou feliz, eu tenho que ser feliz por mim mesma. Se o outro estiver bem, ele complementa a minha felicidade. Que o outro me transborde, mas nunca que ele me encha. Porque encher de mim, eu me encho. Eu vou buscar na minha religiosidade, eu vou buscar na minha integridade. Sou eu, isso sou eu. Eu não posso ser Deus de mim mesmo. Isso não. Eu não sou Deus para mudar e mandar e modificar. Eu não sou Deus. Mas com o Deus que eu sirvo, com aquela minha fé, que isso é muito particular, porque o amor exigente é pluralista, mas ser pluralista não significa não ter fé. Então as pessoas acham que porque você pode, é uma escolha sua. Ninguém está falando que você tem que seguir a religião A, B ou C. Isso é uma coisa sua. Mas a gente tem aí um Deus aí. A gente tem um ser superior. Que não existe tratamento, se eu não me comprometer com a minha espiritualidade. Existe a espiritualidade. Se eu não me comprometer com a minha família. E se eu não me comprometer comigo. Então, esse tripé, ele tem que andar unido. E eu não posso jogar no outro a responsabilidade que me cabe. Que nesse caso é a minha felicidade. E o meu comprometimento com o outro. Com a recuperação do outro. E com a minha vida e com a minha felicidade. Então, o amor dá essa possibilidade de enxergar o seu egoísmo.
A gente precisa abrir mão do nosso egoísmo, a gente precisa abrir mão daquilo que nos fere. Ou daquilo que a gente vive que nem animal, só buscando o nosso prazer, só buscando o nosso prazer, só buscando o nosso prazer. A gente vai tomar aí um chá ruim aí no meio do caminho. Uma coisa horrível. A primeira vez que logo no começo do Amor Exigente, eu escutei uma coisa que eu não conseguia entender, que era: o amor exigente não é para quem precisa, é para quem quer. E é verdade. Porque se fosse para quem precisa, as nossas salas estariam abarrotadas, não caberia. Gente, as nossas reuniões não dariam conta virtualmente. Mas não é para quem precisa. Ou acha que aqui em Caraguá existe só 50 famílias que têm problema com drogas ou com vícios. Não. Em Caraguá tem muito mais. Se a gente for andar nessa Avenida da Praia aí, vixe, a gente chora. Mas só permanece 50 famílias, porque acontece isso porque as pessoas, quando chegam numa sala de amor exigente, né, gostaria que o problema dela fosse resolvido, e o problema só está no outro. E nós não vamos trabalhar o outro, nós vamos trabalhar quem está ali, nós vamos trabalhar nós mesmos, né? E você trabalhar você mesmo, fazer uma viagem para dentro de você, essa é a viagem mais difícil, né? É por isso que, gente, o papo está muito bom, né, Yara? Né? Muito a gente bom. fica a noite inteira falando de amor. Vou ter que ser estraga prazer. A gente extrapolou o nosso horário, mas eu quero dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês, partilhando essa experiência maravilhosa com vocês. É sempre um enorme prazer para nós. Obrigada, Renata. Obrigada, seu Chico. Obrigada, Suzana. Obrigada, Tânia. Boa noite a vocês. Se vocês muito bom nosso encontro, né? Nós vamos repetir, com certeza. Um grande beijo. Boa noite, seu Chico. Boa noite, Renata. Boa noite, muito obrigada. Obrigada a vocês. Muito obrigada da disponibilidade. Muito obrigada pelo convite, viu? Muito obrigada mesmo. Espero que a gente tenha atingido os corações de quem precisa. E para você que está no finzinho dessa live, está escutando, não desista. Não desista do seu filho, não desista do seu marido, não desista de ninguém. Porque a vida só acaba quando a gente morre. Enquanto estiver respirando, tem chance. Tem chance. Você tem chance, sua família tem chance. Restaura, cuida, trata. De dentro para fora, não é? Seu filho não começou a usar droga ontem. Então, vai demorar. É um processo, não desiste. O amor exigente funciona, dá certo. Funciona. Para mim, Deus, para você vai também. Isso aí. Obrigada, Amor exigente funciona. Obrigada, Chico. Obrigada, Renata. Boa noite, gente. Boa. Boa noite, gente. Não estou te ouvindo, seu Chico. Tchau, obrigado, Yaren. Boa Obrigado, noite. Tânia. Beijão para vocês. Obrigada. Também.